Mas eu quero convidar você a abrir tua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 23. João 16, 23. Está escrito assim: naquele dia, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Na versão que a gente normalmente lê, na Revista Atualizada, diz: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te engrandecemos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Continuamos na tua presença, orando, buscando a tua face e confiando na tua providência, na tua misericórdia, no teu agir, na manifestação da tua glória e do teu poder e do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. João 16, 23 está nos relatando algo importante. Ele está falando para que nós devemos pedir as coisas ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas por que será? Eu não sei, é o Jailton que está cuidando do som, Jailton? Quem é? Está um som de lata estranho aqui que parece que... Não sei. Ou não sei se está faltando... Não, retorno tem. Mas se puder dar um pouquinho mais, tirar o médio, pôr um pouquinho de grave, vai ser melhor, porque tem muito médio aí. Beleza. A Bíblia tem toda uma preocupação quando relata essa questão de nome, né? Nome na Bíblia sempre representou alguma coisa muito significativa. Muitos personagens bíblicos receberam os seus nomes em decorrência de alguma circunstância, em decorrência do seu nascimento. No momento em que nasceu, alguma coisa estava acontecendo, então eles receberam a mudança dos seus nomes, ou os nomes que indicavam aquilo que estava acontecendo no seu contexto, ou exatamente um propósito, o significado daquele nome representava alguma coisa no mundo espiritual ou na vida daquela pessoa. A gente encontra vários personagens bíblicos que vão falar sobre isso. Então, algumas vezes nós encontramos na Bíblia um nome para denotar algo. E é interessante aqui, irmãos, que em Gênesis acontece isso. Gênesis 19, 22 diz assim: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Então aqui está dizendo a respeito de um acontecimento, de um fato, e aí foi dado o nome de uma cidade por conta disso que aconteceu. Você pode perder o fio da meada se você não ficar ligado aqui, tá bom? Veja bem que coisa interessante, quando a Bíblia nos fala a respeito disso. Isaías capítulo 8, no versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz: a invasão dos assírios, é o que relata ali. Disse também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido, despojo, pressa, segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, e Urias, sacerdote, Zacarias, filho de Jeberequias, fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome
de rápido despojo, pressa segura. É interessante, né? Que nome mais interessante esse. Quer dizer, bem esquisito. Por antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. Esse foi mais um fato, então foi colocado o nome de uma criança pelo fato que ocorreu. Oséias 1,4 diz assim, disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então aqui a gente está vendo exatamente só alguns textos para a gente entender isso, que o nome representava um objetivo, uma função, um acontecimento. E aqui ainda nós vemos algumas mudanças de nomes que nós vemos na Bíblia. Abrão para Abraão, mudou totalmente a característica, o objetivo, a visão, a estrutura e inclusive a missão de Abraão aqui. Ele era pai de uma família e depois virou príncipe de multidões, de nações, pai de nações. Sarai foi mudada para Sara, Jacó para Israel, Simão, que era uma cana que balançava de um lado para o outro, foi mudado para Pedro. E a gente ainda vê Saulo, que foi mudado para Paulo. Tudo isso quando houve essas mudanças de nome, porque Deus estava querendo dizer para aquela pessoa, para as pessoas em volta, olha, eu estou mudando o destino dessa pessoa, estou mudando o foco, essa pessoa tem uma função, tem um objetivo, por isso o nome é importante. Talvez você não tenha notado isso, mas eu, por exemplo, no meu caso, né, Antônio, quantos Antônios tem? Mas será que tem que ser assim? Não, veja bem, irmãos. Este Antônio aqui é diferente do monte de Antônio que eu conheço. Porque o meu nome diz respeito à minha vida, ao meu caráter, à minha personalidade, a tudo aquilo que eu tenho vivido, que eu tenho sido no longo da minha vida. Assim também é o seu nome, tem que denunciar algo a teu respeito. Amém? Então nós vemos que na questão da oração, aprendemos aqui que Jesus está nos ensinando que o nome dEle, é no nome dEle nós vamos conquistar as coisas, nós vamos ver portas abertas. É como uma chave poderosa o nome de Jesus. O nome de Jesus é algo que abre portas, que estabelece decretos, que muda as coisas, porque pelo nome nós podemos dizer que há poder no nome de Jesus. Assim como há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Então, no nome de Jesus é que nós vamos orar, é que nós vamos nos colocar diante do Senhor. Eu com todo respeito eu vou falar o que eu tenho para dizer aqui. Né? Muitas vezes nós somos ensinados na história da nossa vida a orar a Deus em nome de tantas pessoas, ou de tantas circunstâncias, mas a Bíblia só ensina esta oração, e Jesus diz, tudo que você orar ao Pai, em meu nome, eu vou te conceder, eu vou abençoar a sua vida. Então a gente começa a entender que o nome de Jesus, e a Bíblia diz isso, que está sobre todo nome. A Bíblia fala que não há no céu ou na terra, ou debaixo da terra, algum outro nome que possa se comparar ao nome precioso de Jesus. Muitas pessoas, muitas vezes, pensam que orar em nome de Jesus é como se fosse um sortilégio, uma mandinga, alguma coisa que possa representar algo assim, diferente, extraordinário. Veja, orar em nome de Jesus é o que Jesus manda fazer, porque no nome dele, aliás, o nome de Jesus significa Salvador. É como se você estivesse, Pai, eu oro em nome daquele que pode me salvar dessa situação. Então, quando você começa a orar em nome de Jesus, você vai dizer, eu repreendo
esta enfermidade em nome de Jesus. Ou seja, eu repreendo esta enfermidade no poder, no nome, na autoridade daquele que pode me salvar e me libertar desta opressão, deste problema, desta dificuldade, enfim, de tudo isso que se levanta contra a nossa vida ou ao redor de nós. Nós devemos orar no nome do Senhor. E é fundamental que aprendamos isso. A nossa oração tem que ter não só a repetição do nome de Jesus, mas tem que ter identificação com o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, quando eu estou orando, eu preciso estar gerando essa identidade com Cristo. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não é só como uma repetição sem sentido, sem compreensão, sem sabedoria. Muito pelo contrário, eu tenho que orar em nome de Jesus, sabendo em nome de quem que eu estou orando. Amém? Mas pastor, a Bíblia diz que tinha lá alguém que queria fazer o que Paulo estava fazendo, que queria fazer o que os apóstolos estavam fazendo, e eles chegaram lá e falaram, né? Olha, eu te repreendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o diabo virou para aquela pessoa e falou assim: eu sei quem é Jesus, também sei quem é Paulo, e você quem é? E aquele demônio virou-se contra aquela pessoa e açoitou aquela pessoa, surrou aquela pessoa. Por que isso, pastor? Porque ele estava usando o nome de Jesus como se fosse uma mandinga, um amuleto, um sortilégio ou alguma coisa disso. Ele não tinha identidade com o nome de Jesus. Ele não tinha convivência. Ele não tinha identificação com o nome de Jesus. Jesus não era nada na vida daquela pessoa. Jesus não representava nada daquilo que ele tem que representar na vida de um cristão verdadeiro, de um cristão genuíno. Irmãos, nós precisamos entender que aqui Jesus está falando para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Amém? Pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, pessoas que já estão na presença do Senhor. Então, quando ele está orando, quando ele está falando sobre isso, ele está dizendo a respeito de dizer no nome daquele a quem eu sirvo, a quem é meu Senhor, a quem é Senhor da minha vida. Por que aquele homem não conseguiu repreender em nome de Jesus? Porque ele não tinha nada, absolutamente nada a ver com Jesus. Estão entendendo, irmãos? João no capítulo 14, no versículo 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. João 14, versículo 14 diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Bom, para você ter uma ideia, só aqui nesses três capítulos que eu vou citar aqui, por 6 vezes Jesus está ensinando para orar no nome dele. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Quer nos ensinar exatamente que no nome dele nós podemos abrir portas fechadas, mudar decretos, e no nome dele nós podemos estabelecer uma mudança radical em áreas da nossa vida que estão sob o domínio do inimigo, ou que muitas vezes não nos atentamos que devemos orar. Eu confesso para você que no começo da minha caminhada, eu não entendia bem o que significava, o que representava o nome de Jesus. Não sabia que o nome de Jesus tinha tanta eficácia e poder enquanto eu estiver nele e ele estiver em mim. Não sabia disso. Eu achava que era simplesmente um rito religioso. Orar em nome de Jesus e pronto. Porque aí eu cumpri aquele esquema religioso. Mas não, o nome de Jesus é poderoso. Amém, irmãos? João 15,7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João
15:16. João 15:7, depois João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. João 16, 23 e 24 diz: naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Olha o que Jesus está falando. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Peça e você vai receber. Sabe, irmão, algumas vezes a gente é meio lerdo nesse negócio. Eu estava ali, porque a gente pensa assim que Deus subentende as coisas. Deus sabe, não subentende, Deus sabe todas as coisas. Mas se eu não pedir a Ele, no nome de Jesus, eu não usei a chave. A porta permanece ali. O lugar da porta permanece, mas eu tenho que usar a chave, que é Jesus, para abrir a porta. Tenho um amigo meu que eu fui lá outro dia e ele estava lá andando tudo rengo assim. E daí o que aconteceu? Não, estou mal. Eu falei, você está mal? Estou mal. E eu fiquei quieto, não falei nada, né? Aí voltei outro dia lá, ele continua mal. Hoje voltei lá, ele continua mal. E eu estou quietinho lá, né? Ele não vai pedir, eu não vou orar. Afinal de contas, a gente não sai oferecendo oração aí de qualquer jeito. Eu já estou até vendo o momento que eu vou orar e a coluna dele vai endireitar. O que Deus vai fazer? Já sei que Deus vai fazer. Tenho convicção disso. Mas ele está lá, sofrendo. Conhece a palavra. Não é um crente assim muito fervoroso. Mas está lá sofrendo. Hoje ainda eu fiquei olhando, falei, será que eu vou falar para ele ou não? Acho que amanhã eu falo. Tem hora que a gente fica, irmão, padecendo por um problema, padecendo por uma luta, por uma dificuldade, porque a gente não usa as armas espirituais que Deus nos dá. A gente é tímido, acovardado. A gente não acredita que Jesus pode fazer, que no nome dele pode acontecer. A gente não acredita. Outro dia nós ouvimos aqui o pastor Saulo ministrando, e ele leu o texto, né? O dever de orar sempre. Isso é nossa responsabilidade, estar orando sempre na presença de Deus. Isso não é uma opção que o crente tem, ele tem o dever de orar. Eu pensei que era por amor. Não, é dever do crente orar. Através da oração em nome de Jesus, as portas se abrem. Os milagres acontecem, Deus se move, amém, irmãos? Algumas vezes a gente não recebe, a Bíblia ensina que nós não podemos pedir com egoísmo. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem gente pedindo algumas coisas que não faz sentido. Tem algumas coisas, inclusive, que tem que ser resultado da nossa dedicação, do nosso trabalho. E aí a gente vai falar, Deus, me dá. Deus pode dar? Pode, se o propósito for digno, for honroso. Amém? Orar em nome de Jesus é também se sujeitar à vontade de Deus. Como assim, pastor? Não adianta só orar em nome de Jesus, mas eu tenho que aprender isso aqui. Lucas 22, 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Jesus está orando. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O cristão precisa compreender isso. Isso é fundamental, é uma chave poderosa. Senhor, eu quero aquilo para a minha vida que é a tua vontade, que é o teu querer. Amém? Amém?
Amém? Então eu tenho que me colocar diante do Senhor e pedir, Deus, que seja feita a tua vontade, que seja feito o teu querer, que o Senhor esteja realmente me orientando para saber como orar e para orar dentro daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Amém, irmãos? Porque muitas vezes a gente começa a pedir coisa para Deus que não vai glorificar o nome do Senhor, vai simplesmente me deixar exaltado, e não é para a glória de Deus. Irmão, sempre vai existir alguma coisa errada quando eu fujo da oração. Porque a oração, quando eu não quero fazer a vontade de Deus, eu não me coloco para orar. Quando eu quero fazer a minha vontade, ou quando eu quero pecar, ou quando eu não quero estar enquadrado no plano divino, a gente foge da oração. Você está me entendendo ou não? Porque a oração vai me levar a um relacionamento com Deus, e esse relacionamento, eu vou chegar a esse momento. Alguém já orou Pai Nosso, não? Seja feita a vontade de quem? A minha, Senhor, e não a tua, amém? Hã? Não é assim. Jesus ensina o esquema. Se você quiser ter uma oração respondida, a primeira coisa que precisa acontecer, orar em nome de Jesus, mas orar em nome de Jesus implica em sujeitar a minha vontade à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Tem muita gente que não recebe porque não quer fazer a vontade de Deus. Quando você começa a orar, o Espírito Santo vai dizer para você, não faz mais isso não, se afaste disso aí em nome de Jesus, né? Sai dessa amizade, sai desse relacionamento, para com esse comportamento. Irmãos, nós temos que nos relacionar bem com todas as pessoas. Afinal de contas, Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. Mas nem todas as pessoas é para estarmos caminhando juntos. Amém? Uma pessoa incrédula não vai entender a tua posição em Cristo. Não vai entender. Vamos lá, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz assim. Algumas vezes Deus não responde que Ele está nos livrando de algum problema, né? Mas Isaías 55, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está nos dizendo uma coisa muito, muito clara. O plano que Deus tem para a minha vida e o plano que Deus tem para a tua vida é diferente do plano que nós temos para a nossa própria vida. Muitas vezes Deus vai nos tirar alguma coisa. A gente vai dizer, ai, está doendo, não gostei. E Deus falou, não estou machucando você, eu estou te livrando de uma circunstância, de uma situação que vai afastar você da minha presença. Pastor, mas algumas vezes a gente ora, Deus não nos dá. O povo de Israel pediu ao Senhor um rei. Mas não era o plano de Deus dar um rei para aquele povo. Mas por que Deus deu? Por conta da vontade permissiva de Deus. Muitas vezes você insiste tanto em fazer a tua vontade, Deus permite, pode fazer, mas colha as consequências, porque Deus não nos livra as consequências. Muitas vezes pedimos, insistimos, nos tornamos até inconvenientes com Deus, falando de coisas que não é o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, e a gente pede, e Deus fala, tá bom, eu vou te dar. Mas isso vai te atrasar o processo, vai atrasar a caminhada, vai atrasar o projeto. Eu tenho tanto para a sua vida, mas você quer fazer do seu jeito, tudo bem. Sabe por quê, irmão? Deus tem todo o tempo do mundo. Quem não tem todo o tempo do mundo somos nós. Alguém está entendendo? Não. Nós não temos todo o tempo do mundo. Nosso tempo é limitado. A nossa existência é limitada. Deus não. Deus pode esperar um dia. E a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus pode esperar um dia. Só que nós não aguentamos viver um dia no tempo de Deus. Porque o nosso tempo é limitado. Nós temos que nos apressar em buscar saber quais são os pensamentos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz, o homem faz planos, faz propósitos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta para a nossa vida vem do Senhor.
Ah, se nós tivéssemos a sabedoria necessária, iríamos gastar muito mais tempo buscando a face do Senhor do que buscando meios, recursos, situações. Porque quando Deus nos conduz e nos leva por um caminho que é plano dele, não tem como dar errado. Amém. Muitas vezes nós oramos mal. E aquilo que eu falei, Salmo 106, versículo 15 diz: e ele atendeu os seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. Eu acho que você entendeu o versículo, eu vou ler de novo. Ele atendeu os seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. Isso na versão, na NVT, na revista atualizada, diz assim: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Muitas vezes Deus, pela sua vontade permissiva, quando a gente não quer se enquadrar, porque a oração sábia é aquela oração que eu vou dizer a Deus: ó Senhor, eu tenho vontade disso, mas não seja feita a minha vontade. Me mostra a tua vontade, porque eu quero fazer a tua vontade na minha vida. Irmão, e muitas vezes a vontade de Deus, a princípio, vai nos parecer muito dura. Porque nós vamos ter que renunciar a algo, nós vamos ter que tomar alguma decisão diferente, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Novamente eu vou voltar a dizer: orar implica em sujeitar-se à vontade de Deus em nossa vida. João no capítulo 15, no versículo 4, diz assim: permanecei em mim. Irmão, permanecer em Jesus é não permanecer na minha vontade, mas na vontade dele. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. E aqui Jesus está dizendo uma coisa poderosa: se não permanecerdes em mim, você não pode dar fruto. Versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou explicar o versículo um pouquinho só. Toda frutificação vem de uma planta saudável. Quando a planta não é saudável, quando ela não está bem, quando ela está adoecida, quando ela está precisando de um tratamento, eu não sei se você já percebeu isso, mas a planta, quando ela tem muito galho desordenado, ela precisa ser podada para poder dar direção para a planta e para ela produzir o que ela tem que produzir. Algumas vezes tem que podar. Para permanecer em Jesus, a gente tem que ser podado. Jesus vai cortando e tal. E Jesus está dizendo: olha, só tem uma maneira de dar fruto, se você permanecer na minha presença. Você pode ser a pessoa mais hábil do mundo em relacionamento, mas fruto espiritual só dá quem permanece em Jesus. Alguém entendeu o que eu falei? Aí você pega uma pessoa que não tem nem tanta habilidade no relacionamento, mas é frutífero, porque permanece no Senhor. Aí você pega uma pessoa hábil em relacionamento, em controlar, em articular e essas coisas todas, e ele não dá fruto, porque o segredo está permanecer no Senhor. A pessoa que permanece no Senhor, e quando ele ora, existe uma diferença espiritual profunda na oração daquele que permanece e daquele que não permanece. O que não permanece está desesperado pedindo socorro. O que permanece no Senhor tem convicção de que a sua oração vai ser ouvida, porque ele não está pedindo coisa para a sua vanglória. Ele está pedindo as coisas dentro do plano e do propósito divino. Logo, um homem e uma mulher que permanece no Senhor, ele vai produzir, ele vai dar fruto. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Esteja disposto a permanecer no Senhor e na sua vontade. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha o que Jesus está falando. Você crê na palavra de Deus ou não?
Você crê mesmo na palavra? Jesus está dizendo, se você permanecer nele, o que você quiser vai ser feito. Mas o que eu quiser, pastor? O que você quiser. Mas eu, de repente, peço uma coisa lá toda errada, mas aquele que permanece no Senhor não pede nada errado, pede tudo dentro do plano, do propósito, da vontade dEle, já tem o seu coração transformado, convertido, ajustado ao reino de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, versículo 10, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. É interessante quando você vê a história da igreja. A igreja passou nos séculos e séculos momentos de profundo esfriamento. A igreja se esfriou, é uma tendência das pessoas se esfriarem, né? É um Covid que esfriou a fé de muita gente por aí. Já era fria, então acabou o Covid e esfriou o resto. A maioria das pessoas você vê em crise, sabe por quê? Porque não permanece no Senhor. Você vê a história da igreja, a igreja se esfria. E sabe como que a igreja é avivada? Por uma, duas pessoas que decidem permanecer no Senhor e buscar o Senhor. Aí vem uma onda de avivamento, um derramado poder de Deus, porque Deus encontra um coração que Ele possa colocar fogo, Ele possa incendiar. Esse é o tipo de gente que ora e que começa a fazer diferença, que se coloca diante do Senhor, que procura permanecer na presença de Deus, que está se santificando, não porque alguém está lhe obrigando, está se santificando porque quer fazer a diferença no reino de Deus. Amém? A chave para pedir e receber está baseada no nosso relacionamento com Jesus. A gente não pode abrir mão do nosso relacionamento com o Senhor, de jeito nenhum. João 15:16, existe o que é uma promessa, para que nós vamos ser abençoados, mas esta promessa está condicionada a produzir frutos. O que é produzir frutos, pastor? Ganhar almas para Jesus. Então você veja que a oração em nome de Jesus implica estar em Jesus, Jesus estar em nós. E aqui João 15:16 diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Quando aqui a palavra designar aqui, ela exatamente está definindo uma questão de propósito. Eu escolhi você com um propósito, e que Jesus fala do propósito. Tem alguém aqui que Jesus escolheu? Talvez você pense, irmão, que você não tem que fazer a obra de Deus. Você pode até pensar isso. E isso tem te atrapalhado. Porque ao invés de você estar em Jesus e fazer a obra de Deus, você está fazendo os seus planos, os seus propósitos. Deus não faz parte da prioridade da sua agenda. Eu vou ler. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. E dei para vocês um destino, e dei para vocês um propósito, para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí Jesus está dizendo, olha, você quer resposta de oração? Quem quer resposta de oração aí? Senhor, estou precisando. Quem quer resposta de oração? Levanta a mão. Isso. Você que está me assistindo, você quer resposta de oração? Escute o que está escrito no final do versículo. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu não sei porque não está acontecendo. Não está acontecendo porque você não entendeu que tem que ser frutífero no reino de Deus. Qual que é o fruto no reino de Deus? Maçã, laranja, banana? Não, almas. Almas, vidas. Ganhar vidas, ganhar vidas, ganhar almas. Pregar o Evangelho. Deixar-se ser usado pelo Senhor. Irmão, eu vou ser honesto para você, tem muito crente que no dia da prestação de contas vai levar um baque.
Não, Senhor, eu não te servi porque eu não tinha tempo. Eu não te servi porque estava muito ocupado. Eu não te servi porque eu estava cuidando dos meus negócios. Eu não te servi porque isso, porque aquilo outro. E Jesus vai dizer, pois é, mas eu morri no teu lugar. Você foi prioridade na minha agenda. Mas eu não fui prioridade na sua agenda. Pastor, o senhor não entende que a gente tem que se alimentar, tem que comer, tem que trabalhar? Claro. E Jesus colocou você lá no lugar onde você está, exatamente para você falar de Jesus lá e permanecer em Jesus lá no teu lugar. Lá naquela situação que você vive. Lá você tem que testemunhar de Jesus. João 15,16 na NVT diz, vocês não me escolheram, eu os escolhi. E os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Amém? Logo, irmãos, quando eu produzo frutos, isso me faz orar. Me faz orar por frutos, por vidas, por pessoas. Me faz orar para estar dentro da vontade do Pai. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai começar a pedir as coisas ao Senhor e Ele vai começar a escancarar as portas. Amém? Só faz um checklist. Eu estou mesmo permanecendo nele e Ele permanece em mim? Eu estou produzindo frutos? Talvez você vai dizer, pastor, eu contribuo na obra, eu oferto, eu dizimo, eu invisto, eu trabalho. Tudo isso é muito bom e de fato é bom mesmo, é louvável, é muito importante. Mas Jesus espera que você tenha coragem. Convide pessoas para vir à igreja, convide pessoas para vir ao culto. Se disponibilize para cuidar de vidas. Pastor, já preguei, esse camarada não se converte, vai pregar para outro. Prega para... Não, mas agora converteu só um até agora, não tem problema. Prega para outro que vai converter outro. Vai converter, irmão. Tem gente que está esperando só você ter coragem de abrir a boca e de falar de Jesus para ele. Amém? Vamos orar?